E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área. Então, levando em consideração alguns comentários que deu pra perceber no meu penúltimo vídeo, que foi a análise do 9º episódio da 6ª temporada, né, a grande volta, eu percebi muitos, mas muitos comentários mesmos, falando vários absurdos que, caraca, me deixou muito, nossa, com uma vontade de mandar uma resposta imensa, mas eu pensei, cara, não, melhor eu manter como é que tá agora e fazer uma resposta em vídeo. E quando eu falo em dar uma resposta, no caso, é falar sobre uma temática que eu acho que as pessoas, no caso, este grupo específico, ou até mesmo outras se interessarem, falando sobre a temática desenvolvimento. Porque parece que as pessoas não estão nem aí pra isso, só querem ver cenas de ação envolvendo um certo personagem que tinha uma besta, mas que, tipo, o pessoal não tá nem aí mais pra o desenvolvimento, só querem saber do personagem específico que eu não vou falar o nome, atacando pessoas no meio da estrada com um possível lança-míssil, e vamos esquecer os outros protagonistas. Eles não são tão importantes assim e eles não têm motivo de continuar na série, não é? Nós temos este personagem que eu não vou mencionar o nome, então pra que ter desenvolvimento? Mas então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa palavra, mostrar o quanto isso é importante em uma série de televisão, principalmente no The Walking Dead, dando exemplos, me aprofundando em vários pontos, e também pegando outros personagens também como exemplo para, sei lá, falar a respeito dos mesmos, né? Então, de forma geral, vamos falar sobre desenvolvimento. Então vamos começar com isso. Então, se The Walking Dead apresentasse pouquíssimos personagens, até mesmo uma dupla ou até mesmo um trio, seria um tanto normal ver um dos personagens se destacando de forma exagerada, recebendo cenas absurdas e etc, porque apresenta poucos personagens principais. Um exemplo de uma série assim é Supernatural, porque mesmo tendo alguns personagens em vários episódios, nós temos um trio favorito, o Sam, o Jim e o Castel. Mas no The Walking Dead tem uma puta diferença, que é a questão de quantidade. Nós temos vários personagens principais, temos o Rick, Daryl, Glenn, Sean, Maggie, a Tara, Rosita, Eugene, Abraham, Aaron, Eric, enfim, tem zilhões de... o Cole também, então temos muitos personagens, cada um com sua respectiva história, com seus respectivos problemas, né, com suas missões, com seus objetivos, e quando a gente se foca em somente um personagem ou uma pequena camada, os outros acabam sendo menosprezados. E essa menosprezação, olha só que palavra, eu nem sei se eu inventei essa palavra, enfim, quando a gente diminui um grupo específico, eles não se tornam tão especiais assim, e nós ficamos somente naqueles favoritos. E quando os favoritos começam a ganhar mais e mais coisas, os outros são esquecidos. São até mesmo taxados de descartáveis, sendo que eles poderiam ser usados em outros tipos de situação. Mas antes de me aprofundar na questão de personagens, vamos começar falando da definição para os leigos. O que é desenvolvimento? Em uma série de televisão, desenvolvimento a gente pode usar a seguinte definição: é uma mudança significativa e de preferência que tenha um sentido. Não é para ser algo exagerado, sacou? Que acontece de uma forma mágica para causar uma certa consequência. O mais natural possível é o mais rico, é o mais apropriado para apresentar uma riqueza em detalhes. Um exemplo disso é quando um personagem do bem começa a se tornar do mal e vice-versa. Ou até mesmo quando um personagem aprende alguma coisa, uma habilidade ou uma lição. Temos vários exemplos disso. Uma habilidade, nós temos provavelmente todos os personagens de The Walking Dead, né? Ou pelo menos o cara da besta. Porque os personagens não estão preparados para o mundo apocalipse, né? Pelo menos nas primeiras temporadas. E nos primeiros episódios eles vão aprendendo sobre zumbis, como é que lidar com eles. Então eles vão aprendendo a usar as armas e se defender contra esse mundo perigoso. Isso é um exemplo de habilidade. Agora, em relação à lição, vou usar uma outra série como exemplo, que no caso é o The Flash, né? O Barry Allen, em todo episódio ele aprende uma lição nova, envolvendo família, amizade, blá blá blá. Tudo fica se repetindo no episódio, mas é um exemplo. Então no The Walking Dead também tem exemplos assim envolvendo questões sociais. E isso é muito legal. Mas quando uma coisa é forçada, aquilo fica uma coisa muito estranha. E fica um troço meio feio também, se você prestar atenção. Um outro detalhe que envolve desenvolvimento é a criação de laços. Não importa se é de amizade, casamento, namoro. Um exemplo claro também é o Glenn e a Maggie.
né? Inicialmente, né, vamos começar na segunda temporada, né, eles começaram a namorar, quer dizer, se conhecer, depois foi pra namoro, teve conflitos, aí eles começaram a se resolver porque amam um ao outro, teve aquela aproximação legal, na terceira temporada teve até, pediu a Meg em casamento, então, tipo, teve uma aproximação muito legal, mas tem um problema. Se a coisa ocorrer naturalmente, é bom, mas se ficar repetitivo, é um problema. E esse relacionamento da Meg com o Glenn está acontecendo isso. Foi natural a maneira que eles começaram a se relacionar, a se aprofundar, a se aproximar. Mas o problema é que a cada temporada, a trama de cada um é esse casal. O Glenn sempre correndo atrás da Meg e a Meg sempre correndo atrás do Glenn. Não muda, não muda. E isso é uma limitação. O Glenn poderia se envolver com outros personagens, poderia se envolver por exemplo, podia se envolver com a Michonne, né, numa aventura, com o Daryl, né, com o Rick Grimes, né, os dois mal conversam. A Meg poderia se entrosar mais com o Abraham, eu acho que eles nunca conversaram, ou talvez até mesmo com o Eugene, mas não. A trama é fechada. Tramas fechadas são horríveis. Personagens estão fechados um no outro pra sempre, até um morrer, sacou? Então isso é uma merda. É uma merda. Tem que ter diversidade e flexibilidade. Os personagens têm que começar a familiarizar com outros. Troca de informação, troca de conhecimento, criação de ideias, nascimento do desenvolvimento. Isso é muito legal. E uma outra coisa também é que quando um personagem é introduzido na série, ou que tenha começado desde a primeira temporada, é mais apropriado que ele comece zerado, sem nenhum conhecimento significativo. Né? O personagem ele tem que ver um mundo novo como se fosse algo assustador, e lentamente ele vai se acostumando com o processo até ter coragem suficiente para fazer alguma ação importante. Um exemplo é a Denise, no episódio 9 da sexta temporada. Ela tava morrendo de medo, né, tremendo, ao lado do lobo. No processo ela começou a ter mais coragem e cresceu, ela se desenvolveu. Isso foi excelente pra caramba pra personagem. E aí, no final das contas, o que nós temos na primeira temporada do The Walking Dead? Um bando de pessoas despreparada pro mundo, enquanto nós temos um cara com uma besta que sabe tudo, né? Então, qual é a graça de ver um personagem que sabe tudo? Não tem graça. Você vai ver o cara resolvendo problemas rapidamente. Você vai ver o cara dando a solução correta, sacou? Resolvendo tudo, sabendo tudo. Qual é a graça de um personagem assim? A graça para uma série de sobrevivência é a pessoa aprender. Não é a pessoa já nascer pronta. Isso não tem graça nenhuma. Sacou? Não tem graça. O Daryl já sabe, beleza, ele tá ensinando alguém? Não tá ensinando. Então tá foda, sacou? Ele podia estar lá para ajudar a treinar os outros, só que ele não treina, que nem a Rosita. Não, ele tá vivendo na dele sozinho, sacou? Isso é uma merda. Ele poderia ser flexível, ser mais social. E entrando nessa questão de socialização, né? O Daryl Dixon, ele tinha de tudo para se tornar um personagem social na quarta e quinta temporada após a morte da Beth. Deu pra ver que ele se aproximou do Aaron, né? Se aproximou do Eric, né? O casal homossexual de Alexandria. Mas aí pro resto da temporada o que aconteceu? Ele se isolou novamente, ele voltou a ser o que era da primeira temporada. Isso foi uma merda, sacou? O personagem voltou pro zero. Ele tava indo pro caminho legal, ele tava se associando lentamente aos seus sentimentos e infelizmente ele voltou pro zero. Que merda. Aí vai ter um bando de trouxa ouvindo isso falando: ai meu Deus, você falou mal do Daryl, eu vou ter que te xingar no Twitter. Foda-se, sacou? Tipo, uau, que ameaçador. E tem um lance também que quando um personagem já tá muito desenvolvido, né, ele já cresceu, ele acaba se ganhando mais foco ainda porque a emissora quer ganhar dinheiro. Então ele usa e abusa daquele personagem. O Daryl Dixon é um exemplo disso, né? Ele está sendo usado toda hora para cenas de ação e etc. Enquanto outros também poderiam ser usados. A cena dos motoqueiros na estrada, o Abraham poderia usar a bazuca. A Sasha, mesmo sendo complicado, ela também poderia usar, né? O Abraham poderia, ele é o soldado, sacou? Mas não, deram a cena pro Daryl. Quando chegaram em Alexandria, quando o Daryl usou o lança-foguete lá na gasolina para acender as chamas, poderia ser o Abraham, poderia ser o Glenn, poderia ser qualquer um outro, mas não tinha que manter o clichê no Daryl. Isso não é flexibilidade, sacou? Isso é se fechar no personagem para ganhar pão. Ele é o ganha-pão da AMC. Isso é patético demais. Eu não importo se você acha ele o seu favorito, sacou? Você só tá se importando com o personagem, não com a série. Isso é patético demais.
Então, cara, se você só se foca no personagem e vai parar de ver a série se ele morrer, vai tomar no cu, sacou? Essa é a minha opinião. Agora eu tô falando 100% honestidade, sacou? Mas de forma geral, cara, eu não tenho muito mais o que dizer a respeito disso. Eu tenho mais um ponto que é a questão do foco mágico, sacou? A gente sabe muito bem que The Walking Dead adora dar um foco especial em algum personagem antes dele morrer, sacou? O Noah, possivelmente vai acontecer com a Tara em algum episódio, aconteceu com a Beth, sacou? O foco mágico é quando você dá muita atenção antes da morte do personagem, já indicando que ele vai morrer. Um personagem muito esquecido começa a receber atenção e morre. Isso é clichê, sacou? A gente já sabe que isso vai acontecer, nós já sabemos quem vai morrer por causa dessa atenção. Então qual é a graça? Uma série que envolve morte tem que ser surpreendente, você não sabe quando o cara vai morrer. Agora, o The Walking Dead sempre mata a protagonista, ou na mid-season finale ou na season finale. Uau, cara, uau. A gente já sabe que vai acontecer algo assim, então ok, né? Então esse foi minha conversa, né, com vocês em relação ao desenvolvimento. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de algumas pessoas, ou até mesmo ter ajudado algumas pessoas a mudarem um pouco de visão. Então se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Foco só com a minha no próximo vídeo, valeu!